Eu quero é viver em paz. Esse é um grande show essa semana aqui no Araújo Viana, o Djavan. 20 minutos para as 11 horas da manhã, 20 graus é a temperatura. Informações do tempo e da temperatura no Domingo Esporte Show para a Unifiat, que trabalha com peças para todos os carros da marca Fiat, desde o 147 até os modelos mais recentes como o Bravo, o Fremont e o Fiat 500. Você gosta do Djavan, Homero Bellini Júnior? Muito bom dia. Bom dia, Besquinha. Prazer voltar a falar contigo, com os amigos da Gaúcha. Olha, gosto muito, mas eu te confesso que se tu tivesse me recebido com AC/DC, eu preferia. Então vou providenciar aqui, aí fica na escuta e mais tarde eu te homenageio, tá bom, Homero? Tá bom, querido. Homero Bellini Júnior foi candidato a presidente do Grêmio na última eleição, concorreu com 2 pesos pesados, aí Paulo Odoni e Fábio Koff. Teve uma votação bastante expressiva, Homero, isso deixou realmente muito comovido, eu sei disso, porque as pessoas tiveram aí a convicção naquele momento de que o Homero é um homem que certamente pelas suas ideias em algum momento irá comandar o Grêmio. E agora o Homero está preocupado com esse bate-boca que virou essa discussão aí do contrato da OAS e vai ter uma reunião do Conselho para abordar tudo isso. É hora dessas questões realmente serem tratadas mais internamente para que o clube não se exponha tanto assim, Homero? Olha, Benfiquinha, eu realmente estou muito preocupado, tenho tido a oportunidade de fazer referência a isso. Nós conversamos durante a semana. Eu entendo que há algumas situações, e eu me lembro saudosamente do meu querido amigo, presidente Rudy Armin Petri, com quem eu tive a honra de conviver e trabalhar no Grêmio, privilégio de poucos conviver com uma pessoa como o seu Petri, e ele tinha aquela famosa frase da economia interna. Eu acho que hoje, cada vez mais, com a proporção que as coisas estão tomando nos clubes, com toda essa transparência e abertura que nós, inclusive, fomos, junto com outros precursores, em insistir que acontecesse, para que o associado pudesse cada vez mais participar da vida do clube, essa economia interna ela não pode ser uma regra geral. O associado tem sim que conhecer as coisas das entranhas do clube e tem que acompanhar as coisas de uma maneira clara e transparente. E quando eu digo de uma maneira clara e transparente, é fugindo de boatos, é sabendo então qual é a realidade dos fatos. Eu, quando tenho me manifestado, falo sobre a realidade dos fatos que eu conheço. Para mim, em qualquer circunstância da vida, verdade só existe uma. Talvez nós possamos avaliá-la de modos diferentes, tu tenha um modo de enxergar aquela verdade e fazer um exame diferenciado, o que é respeitável. Mas verdade só existe uma. A verdade que a gente tem, e por isso eu acho tão fundamental a reunião do Conselho, que eu tenho certeza absoluta que o presidente Regis vai fazer com que aconteça agora no início de abril, e tenho convicção absoluta que tanto o presidente Fábio Koff quanto o presidente Paulo Odoni têm todo interesse que ela ocorra, porque tem sido ditas várias e várias coisas que não são do conhecimento do Conselho Deliberativo do Grêmio. Objetivamente, o que é do conhecimento do Conselho Deliberativo do Grêmio? Foi aprovado um contrato com a OAS que foi amplamente discutido diante do Conselho Deliberativo. Olha, quando eu digo amplamente, ele foi objeto de muitas reuniões. Foi feita antes da escolha da OAS, uma espécie de licitação interna no Conselho, com a apresentação de 3 propostas. A OAS foi vitoriosa. Isso tudo foi sendo acompanhado por um conselho, que é importante dizer, não é o conselho de hoje. O conselho de hoje foi renovado em 2010, trocou muita gente. O conselho daquela época era um conselho majoritariamente de oposição à primeira gestão do presidente Paulo Odoni e depois de situação da gestão do presidente Duda. Isso foi alterado na mudança de 2010. Até então, a maioria era composta por pessoas dos movimentos que defendiam o presidente Duda e que eram contra o presidente Paulo Odoni. Pois bem, foi aprovado lá com, se não me engano, Benfiquinha, eu lamentavelmente não tenho isso, mas 3 ou 4 votos contrários do presidente Hélio Dourado e mais umas 2 pessoas. Foi aprovado o contrato, beleza. Na formatação desse segundo Conselho Deliberativo, foi aprovado o aditivo, que era um aditivo que tratava da subestação,
a migração, se esse valor não foi aditivo, isso tudo foi exposto, os conselheiros todos tiveram noção naquele momento desses valores que seriam pagos, Homero? Não, aí é que tá, Benfica. É só assim, a questão da migração, ela foi informada ao Conselho, como é que ela ocorreria e tal. E a compra do anel superior, nos moldes em que ocorreria, também foi informada ao Conselho. Tá? Bom, o que está sendo dito hoje é que a boca miúde e passado para a imprensa é que teriam sido assinados aditivos que mudariam substancialmente todo o acordado e que aí estariam trazendo prejuízo para o clube, aditivos esses que não teriam passado pelo Conselho Deliberativo. O Grêmio, com o número de sócios que tinha antes de ir para a Arena, ele arrecadava em torno de 35 milhões de reais ano. Tá? Bom, que se fez a avaliação de quem fez essa avaliação econômica, imaginou o seguinte: vamos manter esse número de sócios, faz de conta que nós não vamos agregar sócio nenhum. Eu vou praticamente dobrar o valor da mensalidade. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu tenho 3 cadeiras, eu hoje pago mais do que o dobro do que eu pagava no Olímpico pelas minhas 3 cadeiras na Arena. E eu conheço pessoas que migraram para a cadeira Gold, por exemplo, que pagam quase o triplo. Tá? Bom, então, com a elevação de mensalidade que vai haver, eu mantendo o mesmo número de sócios, mesmo com a retenção dos valores de impostos, mesmo com a retenção da parcela de financiamento, como o Grêmio recebe de volta 65% da arrecadação do quadro social, matematicamente, na pior das hipóteses, o Grêmio receberia os mesmos 35 milhões de hoje. Como se imaginava, evidentemente, que com a migração para a Arena, o número de sócios se ampliaria e a venda de ingressos dos jogos aumentaria imensamente, a avaliação matemática lógica era: não, eu vou arrecadar muito mais. Então, na pior das hipóteses, se eu mantivesse o número de sócios, eu iria acabar arrecadando a mesma coisa. A avaliação que eu estou fazendo, e eu continuo achando, salvo que venham a aparecer nessas reuniões documentos que eu desconheça, eu continuo achando o negócio muito bom. O que me parece é o seguinte: o negócio ele é muito bom, mas ele tem que ser administrado como um todo. O que significa como um todo? Eu primeiro tenho que valorizar o meu negócio. Se eu quero atrair realmente mais novos associados para alavancar a minha receita, eu, ao invés de estar falando mal do meu estádio, eu tenho que falar bem dele. Eu quero que o meu torcedor se sinta melhor lá. Veja, ontem nós botamos 17 mil pessoas num sábado às 9 da noite. Tem que vender bem o produto, é o que não está sendo feito agora. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, a gestão anterior, como é uma praxe lamentável, porém usual no Grêmio, fez adiantamento de praticamente todas as receitas desse ano. E a gestão atual, para poder ganhar a Libertadores, que é o anseio de todo o torcedor gremista, fez um imenso investimento e montou um grande time de futebol. Mas isso custa dinheiro. Certamente a folha salarial do Grêmio deve ter subido muito do que era para o que é hoje. A folha hoje seria de 11 milhões de reais. Bom, então tu imagina. É uma fábula, né? Se não me equivoco, a folha anterior era algo em torno de 6. Então, tu precisa gerar receita para fazer o pagamento dessa diferença. Como as receitas normais que eu poderia buscar eu não posso, porque elas já foram usadas, eu preciso gerar receita de algum lugar, que talvez seja da forma de condução do meu contrato com o meu parceiro. Mas aí nós vamos falar de novo em administração de contrato. Não me parece ser a melhor forma de tentar tirar dinheiro do meu parceiro, brigar com ele. Talvez fosse melhor eu tentar conduzir a conversa num outro tom. E aí é que eu te ratifico a frase que te fiz durante a semana na nossa conversa e que depois tu botaste na 0 hora. Para mim, tudo segue sendo uma grande briga política. Ficou evidente durante o pleito eleitoral, todas as pessoas que acompanharam, a diferença que existia muito grande por ideias políticas, mas também por algum cunho pessoal entre o presidente Fábio Koff e o presidente Paulo Doni. Nós estamos no terceiro turno, então, né? E eu entendo e estou achando isso, tomara que eu esteja errado, mas é a minha avaliação, que nós seguimos ainda nessa briga política dos anti-odonistas contra os pró-odonistas, e o Grêmio é o marisco da história, o Grêmio está no meio, e eu estou vendo muito pouco as pessoas preocupadas com a instituição. Como é que tu vai vender o naming right desse estádio? Esse estádio, Benfica, eu não estou vendo as pessoas dizerem isso, ela é a maior obra do estado do Rio Grande do Sul nos últimos 50 anos.
É uma obra fantástica, é um grande estádio, era motivo de orgulho para todos nós, é um estádio belíssimo, tu vai lá, tu olha o estádio, é uma coisa de primeiro mundo. Ah, mas ele tem problemas, as pessoas estão ficando na fila, isso, aquilo, mas são problemas óbvios de quem está começando um negócio. O estádio tem 6 jogos, pelo amor de Deus. Agora a gente vai transformar isso no pior negócio da história do Grêmio, ou seja, 500 pessoas que examinaram esse contrato, esse aditivo, 500, porque são 314 de uma primeira composição de conselho e umas 200 diferentes da segunda composição, são idiotas. São 500 idiotas, pessoas que não pensaram no Grêmio e que aprovaram aquele que é o pior negócio da história do clube, que vão torná-lo inviável, como eu tenho escutado. Ah, mas pelo amor de Deus, por favor, o negócio é um negócio. Qualquer negócio que a gente faz na vida, tu na tua vida, eu na minha, empresa, negócio é algo que tem que ser bom para os dois. Não existe negócio em que um só seja bonzinho. É óbvio que tem coisas boas para um e para outro. E Benfica, eu vou repetir uma frase que o Santana, acho que há umas 2 semanas ou 3, citou na coluna dele, repetindo uma frase que eu não ouvi, mas que se o Santana narrou ter sido dita para ele, é porque é óbvio ter sido verdadeira. Ele disse que um empresário do porte de Alexandre Grendene, que dispensa comentários sobre a condição de um dos maiores empresários desse país, não é do Estado, é desse país. Grendene teria dito para Santana o seguinte: é o pior contrato da história do Grêmio, eu não acredito como a AS pode ter assinado esse contrato, porque só ela arca com os prejuízos, se der prejuízo é dela, o Grêmio não tem prejuízo. Como é que um homem como o Grendene, que fazia parte da Grêmio Empreendimentos e, segundo sei, ainda faz, que passou e examinou esse contrato como tantos outros grandes empresários, como uma comissão de juristas formada pelo presidente Regis, escolhida por pessoas representativas de advogados, desembargadores, promotores, de todas as facções políticas do Grêmio, porque isso também é importante ser dito, Benfica, esse contrato foi aprovado por todas as facções políticas do Grêmio, foi aprovado também durante a gestão do presidente Duda, foi aprovado por todas as pessoas que compõem a atual gestão do presidente Fábio Koff, mas essas pessoas mudaram de opinião, agora o contrato virou ruim. É por isso que eu te digo, se há algo que mudou, se há algo que foi assinado depois, eu faço questão de conhecer, nós conselheiros fazemos questão de conhecer, porque nós estamos sendo desmoralizados, nós e a instituição, com essa discussão pública. E nada melhor do que qualquer documento que não tenha aparecido até agora apareça nessa reunião do Conselho, né? Que permita a todos nós fazermos as manifestações que queiramos ali dentro, no intramuros, que seja uma reunião brigada no bom sentido, uma reunião onde as pessoas possam efetivamente fazer todos os seus argumentos, dizer o que pensam, que seja uma reunião acalorada, mas que nós consigamos finalmente, terminada ela, por um ponto final disso tudo, e sair dali para conseguir alavancar o nome do Grêmio e sair para ganhar a nossa competição. Faz 12 anos que o Grêmio não ganha um título importante, e ele não vai ganhar se nós continuarmos com esses rachas internos, esses ódios internos. Se o Grêmio não conseguir minimamente se unir politicamente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Perfeito. Bom, mas respeitada a economia interna, quando acabar a reunião, dá uma entrevista e nos conta o que aconteceu lá dentro também, Homero. Dentro daquilo que for possível, eu conto. Tá bom. Uma homenagem para você e CDC aqui no Domingo Esporte Show. Valeu. Se é pro teu domingo começar bem, tá bem, Homero? Tá bom, querido. Valeu. Um abraço. Grande abraço pra você. Valeu. 10h55. Homero Bellini Júnior, que é uma figura muito respeitada dentro do Grêmio e quer realmente que tudo que não apareceu até agora, em termos de documento, seja exposto nessa reunião do Conselho, 9 ou 11 de abril, para saber se houve aditivo que elevou o valor do financiamento, que complicou a situação financeira do Grêmio, ou se tudo estava lá no contrato original e os conselheiros, alguns desatentos, quem sabe, tenham deixado passar o que para muitas pessoas configura agora uma gravíssima situação financeira.